Hoje nosso papo de subúrbio é com um amigo de Irajá, amigo que eu encontrei e comecei a trocar muito mais durante o primeiro Viradão Cultural Suburbano, uma personalidade super engraçada, gente boa toda a vida, bom de papo, e que está sempre disposto a ajudar uma série de coletivos suburbanos, atuando diretamente, não só no Viradão, como junto com o pessoal do 100% Suburbano também, e que escolheu um tema de estudo maravilhoso, né, para fazer o seu doutorado. Já tinha seguido essa linha no mestrado, mas para fazer seu doutorado em antropologia, ele segue estudando religiosidade e temas associados à musicalidade brasileira, como no caso do estudo da obra do Zeca Pagodinho, que ele vai apresentar para a gente hoje. Vamos um pouquinho hoje aqui de Papo de Subúrbio com Carlos Monteiro? Vamos lá, galera! Salve, salve pessoal do Papo de Subúrbio, salve Rafael, obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui ao lado de gente tão bacana e importante para os subúrbios do Rio de Janeiro. Sou Carlos Monteiro, mestre em Cultura e doutorando em Sociologia, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Como o papo aqui é de subúrbio, vou falar um pouco sobre a minha dissertação Entre Proteção e Agradecimento no Subúrbio Carioca, representações do religioso na obra de Zeca Pagodinho. Que foi defendida em agosto do ano passado. Essa dissertação ela vai virar livro. A editora Conexão 7 se interessou, mas só que ia ser lançada agora, no segundo semestre desse ano, mas que em função da epidemia a gente não consegue mais prever quando isso vai acontecer. Antes de falar especificamente, começar especificamente a falar do trabalho, vou contar um pouco da história de como ele surge. Ele surge a partir de uma ideia assim, que eu tive. Eu estava ouvindo o Zeca Pagodinho, e aí no meio de uma das músicas que eu estava ouvindo, que eu não lembro qual agora, a minha cabeça ficou batucando, pô, o Zeca já gravou coisa pra caramba sobre religião e tal. Aí fui investigar, entrei no site dele, site oficial, que tem lá a letra de todas as músicas que ele gravou, e depois eu cheguei à conclusão de que das 300 músicas inéditas que ele gravou, ou seja, gravada uma única vez por ele, 67 falam sobre religião. Ou seja, mais de 22%, 22,3%, se não me falha a memória, das músicas gravadas pelo Zeca, elas falam de religião. Fiquei com essa informação guardada, assim, fazer um documentário, alguma coisa, mas só que no meio do caminho apareceu o processo seletivo do mestrado em Cultura e Territorialidade da UF, que eu fiquei interessado em fazer. E eu queria falar sobre subúrbio. Quando eu decidi participar do processo seletivo, eu queria falar sobre subúrbio, mas assim, não tinha ainda o que. Aí, o que ia falar sobre subúrbio? Lembrei das músicas do Zeca lá, dos 22%. Juntei uma coisa a outra e cheguei a esse projeto, junto com a orientação, né, da professora Cristina Vital, que analisa a relação entre territorialidade, especificamente, assim, a centralidade do trabalho é a discutir a religiosidade no subúrbio por intermédio das letras das músicas do Zeca Pagodinho. Mas para isso eu precisava construir que subúrbio é esse que eu me refiro no trabalho. Para isso o que eu fiz? Eu entrevistei, além do Zeca, obviamente, o Paulão Sete Cordas, Seu Monarco, PC Ribeiro, Marquinhos e Mauro Diniz, com a intenção de mostrar um pouco o universo no qual o Zeca estava inserido, né, o contexto. E aí fui também analisar onde o Zeca viveu, né, ele nasce em Irajá, mas é criado na casa dos pais em Del Castilho até o começo da adolescência. Ele vai morar em Irajá na casa do tio Tibau, que existe lá até hoje, que tem até uma roda de samba do sobrinho do Zeca também, chamado Tibau, que é na porta de casa, uma vez por mês lá. Ele foi morar lá, e aí eu vou contando a história, os lugares por onde ele passou, o Cacique de Ramos, a Velha Guarda da Portela. São pequenos capítulos que vão montando esse subúrbio do qual eu falo e que o Zeca é o grande representante dele no trabalho. Mas também precisava entender que religião é essa e que religião é essa da qual o Zeca fala e também os outros entrevistados. Aí tem uma parte da dissertação que é dedicada a essa questão específica da religião. E uma terceira parte que fala especificamente, que é a análise especificamente das músicas. Aí eu vou chegar à conclusão de que
dá para se dividir em dois grandes blocos, em quatro grandes blocos, né, que são proteção, que é o que contém o maior número de músicas, desígnios de Deus, que é o segundo colocado, pedido e agradecimento. Então eu tenho a análise do discurso do Zeca, das músicas do Zeca, a religião que sai dali, e juntamente com essas categorias eu fui mapeando que religião fala, que santo fala. E aí eu tenho um quadro que diz que, por exemplo, para citar aqui rapidamente, que a igreja, que a religião católica e as de matriz afro-brasileira, elas ocupam o maior espaço do repertório do Zeca, com 36, pouco mais de 36%. E que a divindade, digamos assim, mais citada é Deus, e em segundo lugar é São Jorge, como a gente até assim mesmo de fora dá para prever. E aí eu chego à conclusão do trabalho rapidamente, que é, embora a gente viva uma realidade coalhada de intolerância, tanto os entrevistados que têm religiões diferentes, como a própria obra do Zeca, aponta para um caminho contrário, que é o caminho da tolerância e da harmonia. Enfim, em linhas gerais é isso. Eu quero aqui deixar uma mensagem também aí de saúde para todo mundo nesse momento tão difícil, e que nos cuidemos todos e a gente se vê por aí. Forte abraço.